Enquanto organizava os pincéis e potes sobre a pequena mesa de aço, percebi que o silêncio naquela sala era quase sólido. O ar tinha um cheiro peculiar, não exatamente desagradável, mas pesado, como se grudasse na pele. Era minha terceira noite seguida trabalhando sozinho no necrotério e, mesmo já acostumado à rotina, ainda havia momentos em que cada som, cada sombra, parecia ter um peso maior do que deveria. O corpo diante de mim estava frio, imóvel, coberto apenas até o peito por um lençol branco. Meu trabalho ali era devolver, pelo menos por algumas horas, um semblante de paz para que a família pudesse se despedir sem o choque da morte estampado no rosto. A iluminação era fraca, apenas uma lâmpada amarelada pendurada acima, criando sombras profundas nas paredes e no chão. Coloquei as luvas, abri o estojo de maquiagem e comecei o processo focado nos detalhes. A tonalidade da base, a suavização das marcas na pele, o posicionamento exato das mãos para não tremer. Trabalhar com precisão era quase uma questão de respeito. O barulho distante de um cano rangendo cortou o silêncio, e por um momento senti o impulso de olhar para trás, mas me forcei a ignorar. O prédio era antigo, e sons estranhos eram comuns. Com movimentos cuidadosos, passei a base nas maçãs do rosto, disfarçando a palidez excessiva. Estava tão concentrado que demorei a perceber a mudança sutil no ambiente. Uma corrente de ar gelado atravessou a sala, mesmo com as janelas fechadas. Foi nesse momento que ouvi, baixo e firme, uma voz masculina, quase ressoando dentro da minha cabeça. "Tá frio aqui." O som não veio de trás de mim, nem de um canto específico. Parecia estar logo ao meu lado. Meu corpo inteiro enrijeceu, e a primeira reação foi parar o que estava fazendo, com o pincel suspenso no ar. O coração disparou. Eu sabia que não havia ninguém ali. As portas estavam trancadas, e o vigia estava no andar de cima. A sensação de que alguém estava de pé, exatamente no meu campo cego, começou a me incomodar. Respirei fundo, tentando racionalizar. Podia ter sido algum som do prédio, um estalo, um eco estranho que minha mente interpretou como palavras. Ainda assim, o frio persistia, e agora parecia emanar do próprio corpo à minha frente. Tentei voltar ao trabalho, mas meus dedos tremiam. E se você gosta desse tipo de história, aproveita para se inscrever no canal, deixar o like e compartilhar com os amigos. Isso ajuda muito a trazer mais relatos e experiências como essa. A cada pincelada, a tensão aumentava. Me peguei olhando para o corredor escuro à esquerda, esperando ver algum movimento. O ar parecia mais pesado, como se algo pressionasse o ambiente. Uma gota de suor escorreu pela minha têmpora, mesmo com a temperatura baixa. Me perguntei se deveria parar e voltar no dia seguinte, mas abandonar o trabalho pela metade não era uma opção. Quanto mais eu tentava ignorar o que havia ouvido, mais minha mente voltava para a frase. O tom da voz não carregava ameaça, mas havia algo profundamente incômodo na naturalidade com que soou, como se quem falasse realmente esperasse uma resposta. Continuei, evitando olhar diretamente para o rosto do corpo, focando apenas nas mãos, nos detalhes técnicos. Mas a sensação de que não estava sozinho não ia embora. O silêncio, antes opressor, agora parecia atento, como se a sala escutasse cada respiração minha. Eu sabia que, em algum momento, precisaria decidir. Terminar rápido e sair, ou encarar de vez o que estava acontecendo. Voltei a olhar para o corpo, tentando encontrar algo familiar, um detalhe que me desse segurança. A pele pálida parecia quase translúcida sob a luz amarelada, as veias azuladas mal visíveis. Passei o pincel na pálpebra, ajustando a sombra que suavizaria a aparência. Foi quando notei algo estranho. Uma das mãos, que antes estava repousando sobre o peito, parecia ligeiramente deslocada, como se tivesse sido mexida depois que comecei. Pisquei, duvidando dos meus olhos, e tentei focar na maquiagem, mas a dúvida já tinha se instalado. O ambiente continuava frio demais, e aquele frio não vinha do ar-condicionado ou de qualquer aparelho. Era um frio diferente, que parecia entrar pela pele e ir direto para os ossos.
Eu sentia isso claramente na nuca, como se algo estivesse ali, respirando atrás de mim. Olhei para trás devagar, mas não vi nada além do corredor vazio e escuro. Ainda assim, aquela sensação não me largava. Minhas mãos começaram a suar dentro das luvas. O pincel escorregou, manchando um pouco da base que eu tinha acabado de aplicar. Respirei fundo e tentei me convencer de que tudo não passava de cansaço, da pressão de trabalhar sozinho naquele ambiente. A porta rangeu levemente e o som cortou o ar pesado. Me levantei rápido, o coração quase pulando pela boca, e fui até ela para conferir se estava trancada. Estava firme, como sempre. Voltei para a mesa e tentei retomar o trabalho, mas o clima tinha mudado. Agora, cada som ecoava de forma mais aguda. O tic-tac do relógio parecia mais rápido, e até minha sombra na parede parecia se esticar de maneira estranha. Me perguntei por um instante se aquela noite teria alguma explicação simples. Uma corrente de ar, uma falha no sistema de ventilação, mas nada fazia sentido. Foi quando novamente uma voz sussurrou perto do meu ouvido, tão baixa que quase não conseguia entender. Tá frio aqui. Desta vez o tom parecia menos neutro, mais cansado, resignado. O arrepio que percorreu minha espinha foi involuntário. Não havia ninguém ali, isso eu sabia. E mesmo assim, aquela frase me atingiu como uma facada. Não sei exatamente o que me fez continuar. Talvez fosse a obrigação ou a curiosidade mórbida, mas fui até o corredor e acendi a luz. Nada além do vazio frio e das paredes cinzentas. Voltei ao corpo, que parecia agora ainda mais imóvel, como se tivesse sentido minha hesitação. Enquanto arrumava os pincéis de volta na caixa, ouvi o mesmo barulho de cano rangendo, e o frio voltou, dessa vez mais intenso, quase sufocante. Meu olhar se voltou para o corpo e foi quando percebi algo. O lençol estava ligeiramente fora do lugar. Uma das pontas tocava o chão como se tivesse sido puxada. O instinto me mandava sair dali, mas algo me prendia. Tentei mais uma vez focar na maquiagem, na técnica, em tudo que era racional. Fiquei parado por alguns segundos, encarando aquele lençol deslocado. A sensação de que algo tinha mexido ali, naquele momento, era tão forte que o ar pareceu faltar por um instante. O silêncio voltou a reinar, mas agora era diferente. Pesado, opressor, como se cada respiração fosse um esforço. Minhas mãos tremiam, e o pincel que segurava quase caiu. Respirei fundo e me forcei a olhar de novo para o corpo, tentando encontrar uma razão lógica para o que via, uma explicação que pudesse me dar paz. Resolvi ajeitar o lençol. Aproximei a mão, hesitante, e toquei o tecido frio, puxando-o de volta com cuidado para não amassar ou manchar. O toque gelado me fez recuar o braço, e minha pele formigou como se tivesse encostado em algo mais do que apenas o tecido. Olhei para o corpo, e um calafrio percorreu minha coluna. Não havia nada diferente, nenhuma expressão nova, nenhum movimento. Apenas o silêncio do quarto e a penumbra que parecia crescer. Tentei me convencer de que estava ficando paranoico, que a pressão de trabalhar sozinho naquele necrotério começava a afetar minha mente. A verdade é que, por mais racional que eu quisesse ser, aquela noite não estava sendo normal. O frio persistia, e a voz que eu tinha ouvido parecia ecoar dentro do meu cérebro, invadindo meus pensamentos. Voltei à mesa, peguei o pincel e tentei continuar a maquiagem. Mas enquanto fazia o contorno do rosto, senti uma nova corrente fria passar por mim, dessa vez muito mais forte. A lâmpada oscilou, a luz tremeluzindo, e por um instante, tudo ficou mergulhado numa penumbra quase total. Meu coração disparou, e eu tive vontade de sair correndo dali, mas sabia que não podia. Com a luz voltando lentamente, respirei fundo e finalizei o trabalho, tentando ignorar o peso daquele ambiente. O corpo estava pronto para a despedida da família, e eu precisava garantir que essa última imagem fosse a melhor possível. Coloquei a tampa do estojo, guardei tudo e me preparei para sair. Antes de fechar a porta, olhei mais uma vez para o corpo e naquele instante, a voz voltou a ecoar, dessa vez como um sussurro distante.
Tá frio aqui. Fechei a porta com firmeza e saí do necrotério, sentindo o alívio de deixar aquele lugar para trás. Se você está gostando da história, não esqueça de se inscrever no canal, deixar seu like e compartilhar com os amigos para ajudar a trazer mais histórias reais como essa. E assim terminou aquela noite, marcada pelo silêncio pesado, pelo frio inexplicável e pela sensação de que, mesmo sozinho, eu não estava completamente só. O relógio marcava quase meia-noite quando comecei a preparar o quarto para a próxima sessão. Trabalho com maquiagem para filmagens, mas ultimamente aceitei um tipo diferente de serviço. Arrumar pessoas para o velório, algo que me deixou inquieto, mas que precisava fazer para pagar as contas. A casa onde trabalho é velha, mal iluminada e tem um silêncio pesado, daqueles que faz o tempo parecer mais lento. Eu estava terminando de ajeitar os últimos detalhes no rosto da mulher que havia acabado de chegar, coberta por um lençol branco até o pescoço, quando algo estranho aconteceu. De repente, o ambiente foi tomado por um cheiro de perfume, doce e forte, que nunca havia sentido ali antes. Era um aroma familiar, elegante, mas completamente fora do lugar. Eu me mexi, olhei ao redor, mas não havia ninguém além de mim. Não tinha usado nenhum perfume naquele dia, nem nada com cheiro marcante. Então aquilo me pegou de surpresa. Por alguns segundos, pensei que fosse minha imaginação, mas o cheiro continuava ali, persistente, invadindo cada canto do quarto. Enquanto tentava me concentrar no trabalho, meus dedos pararam por um instante sobre o rosto já quase pronto da mulher. Aquele aroma parecia se misturar com o cheiro antigo da casa, e eu sentia um arrepio que não vinha do frio. A luz fraca da lâmpada sobre a mesa lançava sombras que pareciam se mover de leve, como se a escuridão estivesse respirando junto comigo. Foi quando me dei conta que o perfume estava vindo, talvez, de algum lugar perto da porta, mas quando olhei, não havia ninguém. Antes que eu pudesse pensar em sair dali, um movimento quase imperceptível chamou minha atenção no espelho. Não era reflexo de nada nem de ninguém. Ou pelo menos, não deveria ser. A sensação era de que algo observava cada passo meu, cada toque que eu dava na maquiagem, cada ajuste delicado no rosto frio daquela mulher. Aquele cheiro me deixava tonto, quase hipnotizado, e eu sabia que precisava terminar o serviço logo. Se você está gostando da história até aqui, já sabe, né? Aproveita para se inscrever no canal, deixar o like e compartilhar com seus amigos, porque tem muito mais vindo e você não vai querer perder. Continuei trabalhando, mas a tensão só aumentava. O quarto, que já era pequeno, parecia encolher a cada minuto. A única coisa que eu conseguia ouvir era o som leve do meu próprio respirar, misturado ao arrastar do tecido do lençol contra a madeira da cama. Eu sentia uma presença. Não no sentido fantasioso, mas como se alguém estivesse ali só observando, esperando o momento certo para se revelar. O cheiro do perfume ficou mais forte e, por um instante, quase me fez parar de respirar. Eu pensei em ligar para alguém, pedir ajuda, mas sabia que ninguém iria acreditar no que eu estava sentindo. Não tinha nada de sobrenatural, era só um cheiro estranho e uma sensação desconfortável, mas o suficiente para que eu sentisse o peso daquilo tudo. Meu trabalho, que antes parecia simples, tornou-se um desafio para manter a sanidade. O silêncio, o perfume, o ar pesado, tudo conspirava para que eu me sentisse preso ali. Por horas eu fiquei ali, terminando o que precisava, sempre atento a qualquer ruído, qualquer sinal de que aquela presença poderia estar mais próxima do que eu imaginava. Quando terminei, desliguei as luzes e saí do quarto, sentindo um alívio misturado a uma angústia que não passava. O cheiro desapareceu e a casa voltou ao seu silêncio habitual. Mas eu sabia que aquilo não tinha sido apenas um cheiro. Era algo que eu não conseguia explicar, algo que ficou ali comigo, mesmo depois que saí. Continuei a noite com a sensação incômoda daquele perfume ainda presa na memória. Cada passo que eu dava pelos corredores da casa parecia ecoar mais alto do que deveria.
e o silêncio tornava tudo mais pesado. A luz amarelada do corredor mal iluminava o caminho até a porta da frente, que eu tranquei com cuidado, como se aquele simples gesto pudesse me proteger de algo invisível. Voltei para a sala onde deixei minhas coisas e percebi que meu telefone estava sem sinal. Uma coincidência estranha, já que até aquele momento tudo funcionava normalmente. Meu coração acelerou, mas tentei não me deixar levar pelo medo. Resolvi então sentar e respirar fundo, buscando racionalizar o que estava acontecendo. Afinal, não tinha nenhum motivo real para sentir tanto desconforto. Era só um trabalho como qualquer outro. Foi quando ouvi um leve barulho vindo do andar de cima. Algo que parecia o arrastar de um tecido contra o piso. Um som tão sutil que quase podia ser ignorado, mas que se repetia com uma frequência inquietante. Eu não tinha nenhum motivo para estar no andar de cima, muito menos naquelas horas. Mesmo assim, a curiosidade e a inquietação me fizeram levantar para conferir. Subi a escada devagar, tentando não fazer barulho, e quando cheguei ao topo, o cheiro de perfume voltou a invadir o ambiente, mais forte do que antes. Meu olhar vasculhava o corredor, a penumbra, e por um instante tudo parecia normal. A luz fraca da janela iluminava a parede descascada, e o único som era o do meu próprio coração batendo forte. Era como se o tempo tivesse desacelerado, deixando cada segundo mais pesado, mais denso. Andei até a primeira porta à esquerda que estava entreaberta. Empurrei devagar e entrei. Era um quarto vazio, exceto por uma poltrona antiga encostada na parede e uma pequena mesa com um espelho grande. O cheiro estava concentrado ali. Me aproximei do espelho e, ao encarar meu próprio reflexo, tive a impressão clara de que havia algo errado. Mas não no espelho em si, e sim na sensação que ele transmitia. Era um misto de frio e opressão, como se aquele espelho fosse uma janela para algo que não deveria ser visto. Foi quando senti o perfume novamente, forte e quase sufocante. Me virei rapidamente, mas não havia nada ali. O silêncio retomou seu domínio absoluto, e o único som era o da minha respiração pesada. Naquele momento, algo dentro de mim clicou. A maquiagem, o corpo, o cheiro, tudo fazia parte de um ritual que eu não entendia, mas que parecia muito mais pesado do que um simples serviço. Era um jogo de aparências, de máscaras, e eu estava no meio dele, sem saber exatamente por quê. Se ainda está acompanhando, não se esqueça de se inscrever no canal, deixar o like e compartilhar com os amigos para ajudar o conteúdo a crescer. Isso me ajuda muito a continuar trazendo histórias como essa para vocês. Decidi descer, sentindo um cansaço que ia além do físico. Ao chegar na sala, respirei fundo e tentei afastar aquela sensação. O perfume havia sumido de novo, mas eu sabia que não era apenas um cheiro. Era uma presença, algo que se fazia sentir de forma sutil, quase imperceptível, mas inegavelmente real. Passei o resto da noite tentando dormir, mas os pensamentos não me deixavam em paz. O cheiro vinha e ia, o silêncio se tornava mais pesado, e eu sentia que aquela casa guardava algo que eu não conseguiria entender completamente. A maquiagem tinha sido só o começo de uma noite que eu não esqueceria tão cedo. Nos dias que se seguiram, voltei à rotina, mas algo havia mudado em mim. O cheiro de perfume, mesmo quando ausente, parecia ecoar na minha mente, como uma lembrança insistente que eu não conseguia afastar. Aquele trabalho que antes parecia só mais um serviço, virou um peso que carregava comigo, um aviso silencioso para nunca subestimar o que parecia simples demais. Com o tempo, percebi que não importava o quanto eu tentasse racionalizar ou explicar aquilo. Havia coisas que simplesmente permanecem sem resposta, e talvez seja melhor assim. A maquiagem que eu fazia, os retoques delicados no rosto da mulher, o silêncio da casa, tudo aquilo tinha um efeito profundo, não por causa do que eu via, mas pelo que sentia. Nunca mais voltei àquela casa depois daquela noite, e embora ninguém pudesse provar, eu sabia que o perfume não era só um cheiro, mas um resquício daquilo que não pode ser tocado, uma marca invisível que ficou comigo, lembrando que o real pode ser mais assustador do que qualquer fantasia. E é assim que termina essa história.
Espero que tenha gostado desse mergulho no suspense e na inquietação do que não podemos explicar, mas que nos marca de forma profunda.